Eu saldo os irmãos do meu canal aqui com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Meus irmãos, hoje aqui, glórias a Deus, aleluias, o Senhor me deu uma palavra, glórias a Deus, aleluias, irmão, aqui sobre um tema, né, que tem aí muitos crentes têm praticado nessa terra. Glórias a Deus, aleluias, irmãos. E o tema da pregação aqui, o que o Senhor me deu, se chama a prostituição chamada namoro. Glórias a Deus, aleluias. Irmãos, vamos aqui, né, já começando com o primeiro texto a qual o Senhor me deu, que se encontra aqui no capítulo 23 do profeta Ezequiel, capítulo 23, versículo 1. Glórias a Deus em diante aqui, a qual diz assim: Veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mãe. Estas prostituíram-se no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus peitos e ali foram apalpados os seios da sua virgindade. Glórias a Deus, aleluias, irmãos. E o título aqui, né, de Ezequiel capítulo 23 se chama Aolá e Aolibá, as duas meretrizes. Irmão, e aqui, né, eu fui pesquisar o significado, né, da palavra meretrizes, significa prostitutas. Glória a Deus, aleluias. Aleluias, irmãos, aqui mais um título, né, mais um texto aqui, irmãos, que o Senhor me deu para falar, né, do namoro, a qual os crentes aí estão, glórias a Deus, aleluia, praticando essa abominação aí chamada namoro, fazendo sexo antes do casamento, né, muitas coisas aí, glórias a Deus, aleluias. Aqui, irmão, no livro de Isaías, no livro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 1, a qual o título diz assim: A meretriz e as abominações de Jerusalém. E está assim, irmão: E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, glórias a Deus, aleluias. Aqui nós vemos, né? Glória a Deus. Aqui, irmãos, fui pesquisar o significado, irmão, dessa palavra abominação. Irmão, o significado dessa palavra abominação, irmão, significa glória a Deus, aleluias, repulsa, nojo. Glória a Deus, aleluia, porque Deus, irmão, tem nojo dessas imundícies que esses crentes, irmão, têm praticado. Glória a Deus, aleluias, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, aqui nós vamos ter, é como se fosse um estudo, irmão. Tem vários textos aqui que o Senhor, ele me deu, né? Para estar passando para o povo de Deus. Glória a Deus, aleluias. Oséias, capítulo 2 também, versículo 5. Vamos ver aqui o que o Senhor tem para falar com nós. Glória a Deus, aleluias. Aqui, irmão, Oséias, capítulo 2, versículo 5 diz assim: Porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: Irei atrás de meus namorados, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Glórias a Deus, aleluia. Então, irmãos, aqui nós vemos, né? Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor aqui, irmão, ele está falando do namoro, glória a Deus, aleluia, que muitos crentes, irmão, ainda andam aí namorando, louvado seja o nome do Senhor, anda aí, irmão, muitos crentes, glórias a Deus, principalmente os jovens, irmão, fazendo aí, glória a Deus, aleluia, sexo, irmão, antes do casamento, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia, irmão, aqui o Senhor, ele fala também, glórias a Deus, aleluia, ele fala aqui para Timóteo, que é para Timóteo, irmão, fugir dos desejos da mocidade. Irmão, quantos crentes, irmão, que ainda aí namorando, louvado seja o nome do Senhor, achando, irmão, que isso é coisa certa. Até muitos, irmão, pais, mãe diz que é crente, e deixa, irmão, teu filho andar aí namorando, fazendo sexo, irmão, debaixo do teu teto, irmão, sem ser casado. Glória a Deus, aleluia, irmão. Tu não sabe, irmão, o risco que tu tá correndo, irmão, de perder a tua salvação, irmão, por causa dessas coisas. Irmão, porque a palavra do Senhor diz, irmão, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. E a palavra diz, irmão, que aquele que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. E essa prática, irmão, que os crentes estão fazendo. Louvado seja o nome do Senhor, essa prática, irmão, de namoro. Crente namorando, crente, irmão, ficando com um, ficando com outro. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Crente aí dizendo ser crente. Fazendo, irmão, sexo antes do casamento. Irmão,
A palavra do Senhor diz, irmão, que aquele que se prostitui pega contra o seu próprio corpo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmão, e por que a palavra diz isso? A palavra diz isso, irmão, porque o Espírito Santo habita no nosso corpo. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz, irmão, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Irmão, e quando tu diz que é crente, principalmente os jovens aí, irmão, tu diz que é crente, irmão, tu tá, glória a Deus, aleluia, tu tá entristecendo o Espírito Santo, tu está, irmão, fazendo agravo, irmão. Tu tá fazendo, irmão, agravo ao Espírito Santo. Tu tá, irmão, expulsando o Espírito Santo para fora do teu corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. A gente vê, irmão. Glória a Deus, aleluia. A gente passa por aí, a gente vê às vezes os filhos dos crentes ali se agarrando, se amassando. Louvado, irmão, seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Irmão, depois chega em casa, irmão, vai se masturbar. Sabe por quê, irmão? Porque tem muitos crentes aí que não é liberto, irmão, dessas práticas de masturbação, de pornografia. Porque fica ali se agarrando com as jovens, louvado seja o nome do Senhor. Depois, irmão, fica aí com a tua carne pegando fogo. Louvado seja o nome do Senhor, irmão, por causa de si próprio, irmão. Por causa da tua própria culpa, por causa da tua falta de vigilância. Por causa, louvado seja o nome do Senhor, da tua falta de prudência. Glórias a Deus, aleluia, porque o Senhor diz aqui na tua palavra, irmão, que é para nós existir as paixões da mocidade. Os jovens, irmão, que diz que é crente, não é para estar, irmão, fazendo essas imundícies. O namoro do crente, irmão, não é assim. Louvado seja o nome do Senhor, o namoro do crente, irmão. Ali, quando um jovem crente está interessado por uma moça, os dois vão orar, os dois vão fazer prova de Deus, para ver se relacionamento, para ver, irmão, se realmente esse relacionamento, irmão, vem de Deus, para que depois, irmão, você não venha entrar, irmão, num jugo desigual. Louvado seja o nome do Senhor, para depois, irmão, você não pregar prova com as tuas próprias mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos crentes aí, irmão, que casou errado, hoje estão sofrendo amargamente. Glória a Deus, aleluia, porque o Senhor fala, irmão, que não é para nós, glória a Deus, aleluia, se meter em julgo desigual. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Os crentes santo casa com crente santo. Crente mundano casa com crente mundano, irmão. E o ímpio casa com o ímpio. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Nós que somos da sã doutrina, nós temos que casar, irmão, com pessoas da sã doutrina. Você, louvado seja o nome do Senhor, que está procurando um casamento, irmão. Tu tem que esperar no Senhor, para o Senhor preparar um homem santo, uma mulher santa para ti. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Essa prática, irmão, de namoro, o Senhor não permite isso. Glória a Deus, aleluia. Os jovens andam aí namorando, se prostituindo, fazendo sexo antes do casamento. Depois, irmão, entra ali para a casa do Senhor para louvar, para pregar a palavra do Senhor. Irmão, tu tá correndo risco. Glória a Deus, aleluia. Depois o jovem entra ali para a casa do Senhor para pregar a palavra, para louvar, para, irmão, participar da santa ceia do Senhor, irmão. Tu tá correndo risco. Glória a Deus, aleluia. O Senhor também chama isso na sua palavra de fornicação. Louvado seja o nome do Senhor. Fornicação, irmão, significa prostituição. Significa, irmão, pessoas que fazem sexo antes do casamento. Irmão, isso não é para os crentes. Louvado seja o nome do Senhor. Isso, irmão, não é para os jovens crentes. Porque, irmão, quando tu faz isso, irmão, tu está expulsando o Espírito Santo do teu corpo. Louvado seja o nome do Senhor, irmão, porque o Espírito Santo, ele habita no nosso corpo. A palavra do Senhor, irmão, diz que não é para nós entristecer o Espírito Santo. Glórias a Deus, a palavra do Senhor diz no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30. Glórias a Deus, aleluia, que diz assim: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Irmão, tu tá correndo um grande risco de entristecer o Espírito Santo. Irmão, o Espírito Santo, irmão, se tu perder ele, irmão, tu tá perdido. Irmão, porque a palavra diz, glória a Deus, aleluia, a palavra diz que é o Espírito Santo, irmão, que é o agente da nossa santificação. Glórias a Deus, aleluia. O Espírito Santo, irmão, que opera a obra da santificação, a obra da regeneração, a obra do novo nascimento, irmão, no crente. Irmão, é até mesmo o Espírito Santo aquele dia que vai nos entregar para Cristo, irmão, nos ares, no dia do arrebatamento. Irmão, se tu ficar, irmão, entristecendo o Espírito Santo, com as tuas imundícias, com as tuas prostituição, irmão, o Espírito Santo vai sair de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui em Ezequiel, né? Voltando aqui um pouco atrás, diz, irmão, que ali, irmão, os jovens apalpavam o seio, irmão, da virgindade ali, das moças ali. Louvado seja o nome do Senhor, as moças israelitas. Sabe, irmão, o que significa isso? Significa namoro. Quantos jovens aí, irmão, que fica aí se pegando, se apalpando, se apertando. Louvado atrás do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Fica aí se agarrando, se amassando, irmão, atrás dos muros. E é jovem crente, irmão, que eu tô falando aqui, não é jovem do mundo, não. Fica aí se agarrando, irmão, atrás dos muros. Louvado seja o nome do Senhor, atrás aí, irmão, das vielas. Louvado seja o nome do Senhor, irmão, até mesmo escandalizando o nome do Senhor. Irmão, tu não sabe, irmão, quando tu faz umas coisas dessas, irmão, diante dos ímpios, irmão, tu diz que é crente, os jovens diz que são crentes, irmão, vocês estão escandalizando o nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluia, irmão, essa prática de namoro. Irmão, o Senhor vê essa prática de namoro, irmão, como uma prostituição diante do Senhor. Irmão, glórias a Deus, aleluia, o namoro, irmão, é para os casados. Louvado seja o nome do Senhor, o namoro é para os casados, a qual tu vai ter a tua esposa. Irmão, até o povo do mundo antes, irmão, não tinha essa prática de namoro. Louvado seja o nome do Senhor. Eu ouço os antigos contar, irmão.
Louvado seja o nome do Senhor, que antigamente até o povo do mundo, o pai, a mãe, a moça ali, o pai da moça, a mãe da moça, sentava ali, irmão, no meio dos jovens e ficava ali, irmão, vigiando o tempo todo. Glórias a Deus, aleluia. Não era de qualquer maneira, não. O namoro, irmão, isso só saía de casa, irmão, casado. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. O namoro do crente, irmão, tu não pode sair, irmão, se beijando, não. Glórias a Deus fazendo sexo, irmão, fazendo as tuas coisas erradas antes do casamento, não. Glórias a Deus, irmão, o sexo, irmão, é para os casados, não é para o solteiro. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, mas como que eu vou conseguir me controlar, irmão? Tu tem o Espírito Santo, nós jovens, nós somos cheios do Espírito Santo. Nós temos jejum, nós temos oração, irmão, para mortificar os desejos da nossa carne. Você não tem desculpa, irmão, porque nós, glórias a Deus, aleluia, nós temos aqui na palavra alguns exemplos. O apóstolo Paulo, irmão, é um homem que viveu somente para Cristo, ele nunca se casou e nem por isso ele vivia no pecado. Jeremias viveu somente para Cristo, nunca se casou, nem por isso vivia no pecado. Glórias a Deus, aleluia. O jovem apóstolo Estevão, ele nunca se casou, irmão. Glórias a Deus, aleluia. Nem por isso vivia no pecado. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Glórias a Deus. Nós podemos usar até um exemplo, irmão, os padres. Glórias a Deus, aleluia. Os padres, irmão, eles não se casam e nem por isso eles morrem, irmão, por causa de mulher, não, por causa de falta de mulher. As freiras não se casam, irmão, nem por isso morrem por causa de homem. Louvado seja o nome do Senhor. Temos também, irmão, o exemplo da nossa irmã evangelista Maria Lorena. Louvado seja o nome do Senhor, que ali é a nossa irmã evangelista Maria Lorena, da igreja pentecostal Deus é Amor. Irmão, aquela serva do Senhor, ela nunca se casou. E nem por isso, irmão, ela viveu na prostituição. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. E você, se quer se casar, louvado seja o nome do Senhor, vocês têm que fazer prova de Deus, para depois vocês não pregar prova. Para depois vocês não pegar prova nas suas vidas, louvado seja o nome do Senhor, porque o julgo desigual, irmão, é uma coisa sofrida. Você, irmão, que é servo do Senhor, casar com uma pessoa, irmão, que não é servo do Senhor, irmão. Aquele dia, irmão, irmão, você vai pegar prova para tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que ter sabedoria, irmão, para buscar no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. E se você também que não quiser se casar, você pode sim viver sem se casar, irmão, para servir somente o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu acabei de dar aqui exemplos do apóstolo Paulo, dá exemplo, irmão, aqui do profeta Jeremias. Irmão, esses homens nunca se casou e viveram para Cristo. Não tem, irmão, desculpa para tu estar no pecado, não. Tu peca, irmão, por causa do que tu quer, por causa das tuas própria vontade errada, irmão, a qual tu não é liberto. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Irmão, nós vemos aqui, irmão, a palavra diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia, irmão. E quando vocês dizem que é crente, vocês jovens dizem que é crente, vocês estão se prostituindo, vocês estão se fazendo sexo, irmão, antes do casamento. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, vocês estão entristecendo o Espírito Santo. Vocês estão jogando o Espírito Santo para fora da tua vida, irmão, porque o Espírito Santo é santo. Ele não vai habitar dentro de ti, irmão, enquanto tu tá fazendo as tuas imundícies. O Espírito Santo, irmão, ele já correu de ti há muito tempo. Ele é santo. Ele já correu de ti há muito tempo, irmão. A palavra do Senhor diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que o Espírito Santo é dado àqueles que obedecem. Irmão, a palavra do Senhor diz que nós sem o Espírito Santo, irmão, nós não conseguimos nem orar. Porque, irmão, a palavra do Senhor diz que é o Espírito Santo que coloca palavras, irmão, em nossa boca para orar ao Senhor. A palavra, irmão, diz, louvado seja o nome do Senhor, que é o Espírito Santo que intercede por nós, irmão, de acordo com a vontade de Deus. A palavra diz que é o Espírito Santo que intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Irmão, está falando aqui que ele intercede pelos santos, não é pelos profanos, não. Que tá aí se prostituindo, ficando com um, ficando com o outro. Porque, irmão, o Espírito Santo ele já não habita mais em ti. Irmão, tu tá correndo um grande risco, porque é o Espírito Santo, irmão, que habita, é o Espírito Santo que opera em nós a obra da santificação. E a obra da santificação, irmão, ela é operada de dentro para fora. Irmão, e eu faço uma pergunta para você nessa hora. Como que o Espírito Santo, irmão, vai operar a santificação em ti, se ele não está mais dentro de ti? Por causa que tu tá usando o teu corpo para se prostituir. Irmão, e quando tu tá usando, irmão, o teu corpo para se prostituir, o Espírito Santo, irmão, ele já saiu de você há muito tempo. Tu está enganado, irmão, achando que o Espírito Santo está na tua vida. Quem está na tua vida, irmão, é o Espírito do engano. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está na sua vida, irmão, é essa pombagira que coloca você, irmão, para fazer essas imundícies. Porque é o demônio, irmão, que faz os jovens prostituir antes do casamento, irmão, é a pombagira. Louvado seja o nome do Senhor, irmão, vocês têm que buscar libertação disso. Vocês têm que buscar, irmão, libertação, irmão, disso, porque o Jesus já está às portas. E ele diz que os prostitutos não herdarão o reino do céu. Louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluia, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, aqui no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, irmão, versículo 5, diz, irmão, que é para nós, louvado seja o nome do Senhor, que cada um de nós
saiba, irmão, possuir o nosso vaso diante do Senhor em santificação e honra. Irmão, o que é esse vaso? Esse vaso, irmão, é o nosso corpo. O Senhor manda nós, irmão, possuir o nosso corpo diante dele, irmão, em santificação e honra. Não é, irmão, em prostituição. Louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus, aleluia. Porque eu acabei de ler aqui que aquele que se prostitui, irmão, peca contra o seu próprio corpo. Louvado seja o nome do Senhor. E para vocês, glórias a Deus, aleluia, jovens que não aguenta ficar sozinho, o Senhor fala, irmão, que é para se casar. Melhor, irmão, do que ficar abrasando. Abrasar, irmão, você ficar aí com a tua carne pegando fogo. Irmão, se você não consegue, irmão, se controlar, você se casa. Mas, irmão, que você não venha se casar, irmão. Glórias a Deus, aleluia. Às pressas, não venha se casar, irmão, errado, no julgo desigual, irmão. Porque depois você vai sofrer. Porque, irmão, o crente não pode casar com o descrente. Louvado seja o nome do Senhor, irmão, porque depois vai ser uma luta. Vai ser uma tribulação na tua vida. Vocês, irmão, vocês têm que atentar mais para as coisas de Deus. Irmão, louvado seja o nome do Senhor. Nós, irmão, que somos crentes, nós temos, irmão, que procurar examinar mais a palavra do Senhor para ver conforme, irmão, o Senhor quer nós em cima dessa terra. Irmão, porque a palavra diz ali, irmão, que o apóstolo Paulo, ele chegou ali na cidade de Bereia, louvado seja o nome do Senhor, e os crentes, irmão, da cidade de Bereia, eles foram examinar a palavra, irmão. Eles não só porque o apóstolo Paulo estava falando para eles que eles acreditou, não. Eles foram examinar, irmão, nós temos que examinar a palavra. Glória a Deus, aleluia, irmão, para ver o que está na palavra, o que pode e o que não pode. Louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmão, é a palavra do Senhor, ela manda, irmão. Glórias a Deus, aleluia, nós fugir da paixão da nossa mocidade. Glórias a Deus, aleluia. Irmão, aqui em Gálatas, capítulo 5, Gálatas capítulo 5, irmão, versículo 24 diz que aqueles que são de Cristo crucificaram as suas paixões e a sua carne por amor a Cristo. Irmão, eu fui pesquisar, irmão, o significado dessa palavra paixão. Irmão, o significado da palavra paixão significa: a paixão na Bíblia é vista principalmente como uma coisa negativa quando não é controlada. É um sentimento muito forte que facilmente pode dominar uma pessoa e pode induzir ao pecado. Não deve ser confundida com amor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 5 avisa que a paixão pode dominar a gente se não tomarmos cuidado. A paixão está muito ligada aos instintos do corpo, da carne, que temos de aprender a controlar. A paixão não controlada escraviza e leva ao pecado, mas quem tem Jesus pode ser liberto. Romanos capítulo 7, versículo 5 e versículo 6. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Glórias a Deus, aleluias. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muitos irmãos aí não é liberto, irmão, da masturbação. Não é liberto, irmão, da pornografia, irmão, por causa que vocês ficam dando lugar para a carne. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês ficam dando lugar para a carne, vocês ficam aí os jovens se amassando com as jovens. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Depois vocês não querem pecar. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. O Senhor manda nós ter vigilância. O Senhor manda nós ter, irmão, prudência. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Irmão, eu fiz bastantes anotações aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fiz bastantes, irmãos, anotações aqui. Glória a Deus, aleluia. Mas não vai dar, irmão, para falar tudo, porque é muita coisa. Glória a Deus, aleluia. É muitos textos, irmão, aqui que eu anotei, mas não dá, irmão, para falar tudo, porque é muita coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmão, glória a Deus, aleluia, para concluir, irmão, aqui essa palavra. O nosso corpo, irmão, é o templo do Espírito Santo. E quando vocês, jovens, se prostituem dessa maneira, vocês fazendo sexo, glória a Deus, aleluia, antes do casamento, irmão, o sexo é para aqueles que é casado. Tem jovem, irmão, dentro da igreja que faz isso. E depois, irmão, chega ali, irmão, na igreja, chega ali diante, irmão, da noiva do cordeiro com a cara limpa, como se nada tivesse feito, como se nada tivesse acontecido. Irmão, ainda até participa da Santa Ceia. Irmão, o jovem depois se prostitui, chega ali na igreja para louvar, chega ali, irmão, na igreja para pregar a palavra do Senhor. Irmão, você não sabe o risco que tu tá correndo, irmão. Profanando a casa do Senhor, profanando, irmão, o santuário do Senhor com as tuas imundícies. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. As coisas do Senhor é para os santos. A palavra, irmão, do Senhor é para o homem santo, para os jovens santos pregar. O louvor do Senhor, irmão, é para o homem santo, para a mulher santa pregar. Louvado seja o nome do Senhor. E os malditos do pastor, irmão, têm dado oportunidade para os jovens. Tem dado oportunidade para esses malditos desses jovens, irmão, que conhecem a palavra, mas não obedecem. Louvado seja o nome do Senhor, irmão, você tem que obedecer a palavra, porque você não é mais inocente. Irmão, a palavra do Senhor diz que, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor não tem um culpado por inocente, não inocente por culpado. Irmão, aquele dia você não vai ter desculpa, irmão. Quando você chegar diante do Senhor, aquele dia você não vai ter desculpa. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Então, irmão, esse é o tema, irmão, da pregação que o Senhor me deu. A prostituição chamada namoro.
Glórias a Deus, aleluia, irmão, porque o Senhor, irmão, ele vê o namoro, irmão, com uma prostituição. Vocês aí, irmão, se beijando, louvado seja o nome do Senhor, fazendo as coisas, irmão, antes do casamento. Até o beijo na boca, irmão, é para aqueles que é casado. Glórias a Deus, irmão, não tem esse negócio para os crentes de ficar, não. Ficando com um, ficando com o outro, irmão, tu vai ficando, irmão. Daqui a pouco tu vai ficar aí nos infernos, irmão, queimando eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Para nós crentes, irmão, não tem esse negócio de ficar. Não tem esse negócio, irmão, de praticar sexo antes do casamento, irmão. Onde eu aprender uma coisa dessa? Porque o Senhor chama isso de fornicação, irmão, sexo. Sexo antes de casamento, o Senhor chama de fornicação. E fornicação, irmão, é pecado. Fornicação, irmão, diante de Deus é prostituição. Louvado seja o nome do Senhor. Inclusive, o significado da palavra fornicação é prostituição. O significado da palavra namoro é prostituição. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, vocês têm que pesquisar mais as palavras de Deus. Vocês, irmão, têm que procurar, vocês jovens, têm que procurar se colocar mais diante do Senhor conforme Ele quer. Porque Jesus já está às portas e vocês vão ser condenados. E vocês sabem que vocês vão ser condenados. Irmão, porque Jesus não vai levar vocês no arrebatamento. Porque vocês nem têm o Espírito Santo mais. O Espírito Santo já se apartou da vida de vocês. Ele já se retirou da vida de vocês. E a palavra, irmão, diz que é o Espírito Santo que vai nos levar. O Espírito Santo vai ser como um imã, irmão. Ele vai sugar a igreja da terra, a igreja santa do Cordeiro. Ele vai sugar a igreja da terra e vai entregar para Cristo nos ares. Glórias a Deus, aleluia. A palavra diz, irmão, que o Espírito Santo ele foi dado como penhor da nossa redenção. Olha, irmão, a responsabilidade, irmão, que nós temos, irmão, de não entristecer o Santo Espírito do Senhor. Irmão, tu tá correndo um risco, irmão, com as tuas coisas erradas. Tu tá correndo um grande risco, irmão. Louvado seja o nome do Senhor, não é assim. O namoro, irmão, dos crentes não é assim. O namoro do crente é cada um para o seu lado. É orar para Deus confirmar. O namoro do crente, irmão, é orar para Deus confirmar, irmão, se é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, irmão, para depois você não pegar a prova com as tuas próprias mãos. Jovens aí, irmão, que saem no meio da rua de mão dada, sai de mão aí, louvado seja o nome do Senhor, se beijando. E diz que é crente, irmão. Essas coisas, irmão, é para os casados. Até a minha irmã andar de mão dada, irmão, beijar, isso aí é para os casados, não é para nós que estamos solteiros. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor, irmão. O Senhor mandou nós guardar, irmão, a nossa vida diante dele com santificação. Irmão, porque uma hora dessa Jesus vai vir, irmão, ele vai pegar você de surpresa. A palavra, irmão, diz ali no livro de Mateus que Jesus vai vir pegar muitos de surpresa, até os crentes. Ele vai vir, irmão, um momento que muitos não esperam. Irmão, a palavra chega a dizer, irmão, que vai estar dois numa cama, será levado um e deixado o outro. Irmão, não vai ter jeito, não adianta naquela hora vocês pedir perdão, não adianta naquela hora vocês, irmãos, ai Jesus, eu estou arrependido, naquela hora vocês vão gritar, não vai adiantar. Porque a palavra diz, irmão, que muitos vão gritar, Senhor, abre-nos a porta. Muitos vão gritar, Jesus, me leva. Irmão, vai ser tarde. O Senhor avisou tudo isso na palavra. O Senhor mandou nós se preparar agora. Irmão, na hora do arrebatamento, irmão, você não vai poder gritar. Você não vai poder, irmão, pedir perdão a Deus. Porque o Senhor deu muito tempo para vocês aqui na terra se libertar. Ele deu muito tempo, irmão, para vocês aqui na terra ter um verdadeiro encontro com Ele. Vocês se libertar dessas imundícias. Vocês têm negado a Cristo, irmão. Vocês têm negado a Cristo pelos próprios prazeres, irmão, das suas carnes. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz, irmão, que aqueles que pertence a Cristo, crucificaram a sua carne com os seus prazeres, com as suas paixões. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, irmão, por que vocês fazem isso? Porque vocês nunca tiveram um verdadeiro encontro com Cristo. Vocês nunca, irmão, louvado seja o nome do Senhor, foram homens e mulheres jovens cheios do Espírito Santo. Porque se vocês fossem, vocês não fariam umas coisas dessa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus, aleluias. Bendito e exaltado é o Cordeiro de Deus que vive e reina para todo sempre. Glória a Deus, aleluia, irmão. Louvado, irmão, seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia, irmão. O Espírito Santo, irmão, é aquele que opera em nós a obra da santificação. Irmão, como que o Espírito Santo ele vai santificar você? Porque ele não está, irmão, mais dentro de ti, ele não está mais dentro do teu corpo, porque ele habita dentro do teu corpo. Irmão, e quando você se prostitui, irmão, você faz sexo sem ser casado, você, jovem e crente, namorando, você já expulsou o Espírito Santo do teu corpo há muito tempo. Por isso que vocês não conseguem se libertar, não conseguem viver uma vida santa diante do Senhor. Porque, irmão, para nós viver uma vida santa diante do Senhor, tem que ser cheio do Espírito Santo. Por nós mesmos, irmão. Nós não produzimos santidade. Glórias a Deus, aleluia. Mas, irmão, a fonte de toda a santidade, irmão, do homem é o Espírito Santo. E ele só santifica aqueles que são cheios dele. Louvado seja o nome do Senhor. Como que você vai ser um jovem cheio do Espírito Santo que você está aí na prostituição, fazendo essas imundícies, a qual o Senhor chama de prostituição? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Meus irmãos, essa, irmão, é a pequena palavra que eu deixo para os queridos irmãos, para as queridas irmãs aqui do meu canal. Irmão, é a conclusão, irmão, dessa pregação. Para concluir, irmão, essa pequena palavra, que os jovens, irmão, que você está querendo casar, você espera no Senhor. Você, irmão, faça a prova de Deus para ver, irmão, se é de Deus esse jovem que você está interessado, se é de Deus essa jovem que você está interessado, para depois, irmão, você não pregar a prova
Louvado seja o nome do Senhor, com as tuas próprias mãos. E vocês também, jovem, glórias a Deus, aleluia. Vocês precisam aprender a viver uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de santificação com o Senhor, uma vida, irmão, cheia do Espírito Santo, para vocês não estar aí, irmão, realizando, glórias a Deus, os desejos da carne, para vocês não estarem, irmão, caindo em tentação. Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Santo do Senhor. Glórias a Deus, aleluias. Irmão, porque o Espírito Santo também, irmão, é aquele que mortifica os desejos da nossa carne. E o jejum e oração, irmão, também mortifica os desejos da nossa carne. Porque o próprio Jesus disse, irmão, vigiais para, orai e vigiai para que não caiais em tentação. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, irmão, glórias a Deus. Irmãos, essa é a pequena palavra, irmão, a qual o Senhor deu, irmão, para mim passar para o teu povo, para os inscritos, para as inscritas no meu canal. Louvado seja o nome do Senhor. Que muitos, irmãos, venham ouvir essa palavra e venham se consertar, venham tomar vergonha na cara, irmão. Venha buscar um novo nascimento no Senhor. Venha buscar, irmão, a vida de santificação com o Senhor, irmão, para aquele dia, irmão, você não venha ser pego de surpresa. Glórias a Deus, aleluias. Irmão, essa é a pequena palavra que eu deixo para os inscritos, para os inscritos no meu canal. E assim, irmão, eu agradeço a minha rica oportunidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.